Senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos aqui, o professor Martinez, quem lhes fala, vencendo aí essa guerra contra o coronavírus, né? Darei um assunto de utilidade pública quanto ao coronavírus, para posteriormente entrarmos na nossa aula, que será a aula sobre conduta penalmente relevante. E aqui, cada vez mais, a gente está colocando menos alunos, um grupo fechado, filmando. A parte ao vivo, a rádio não permite que a gente repasse, mas a parte gravada fica para o senhor e a senhora assistir em casa e continuar seus estudos em meio a essa crise do coronavírus. Não vamos parar de jeito nenhum. Professor Martinez aqui, que eles falam, muito obrigado. Eu quero dizer-lhes que anote meu celular, qualquer dúvida, meu WhatsApp é 719-9103-0089. 719-9103-0089. Continuamos atingindo aí o Brasil todo na questão do júri e temos aqui o apoio do nosso escritório de advocacia Martinez Advogados Associados, que fica aqui na Rua dos Barris, Rua General Labati, número 76, aqui nos Barris, logo depois da Biblioteca Central, né? Vem caminhando, passa pela Faculdade Anhanguera, tem a Padaria Alfaia, Defronte, é uma casa amarela. Estamos aqui, marque sua hora, será bem atendido na parte jurídica. Nós temos um corpo de 14 advogados atuando para lhe servir cada vez mais em todas as áreas. Venha para cá. A parte criminal de júri está conosco. E estamos fazendo uma parte também agora que é importante, uma parte de responsabilidade social no tocante aos devedores, né? Todas as pessoas que estão com dificuldades financeiras, que vai aumentar devido ao coronavírus e essa recessão que com certeza está por vir, mas que irá passar, com certeza. Meus amigos, meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Falando um pouco do coronavírus, a gente viu que aquela transmissão local seria uma transmissão de alguém que vinha do exterior, né, e já vinha contaminado, e agora nós temos a transmissão comunitária ou a transmissão comunitária ou sustentada, que significa que o coronavírus está no nosso meio sem precisar ninguém vir. Faltou às nossas autoridades e ao nosso povo brasileiro responsabilidade para algumas autoridades, tanto quanto alguns dos nossos conterrâneos brasileiros em todos os estados. Faltou porque poderíamos ter evitado o carnaval, faltou porque poderíamos ter evitado as festas de final de ano, poderíamos ter evitado tudo isso se tivéssemos a visão, e muitos médicos já tinham essa visão, de que esse vírus seria um vírus de propagação rápida. Então deveríamos ter cancelado o carnaval? Sim, mas os interesses econômicos não permitiram. Novamente, os interesses econômicos por cima, se sobressaindo da vida humana. Lamentável isso, lamentável. Agora temos que parar, porque se não pararmos agora, vamos ter o caos e vamos parar de vez. Então é preciso que tenhamos um momento agora aí de todo cuidado, com lavar as mãos bastante, lavar a mão com álcool gel, certo? As mãos são lavadas, ó, assim, por cima dela, assim por cima, os dedos assim, lavagem até aqui, a metade do braço, no sentido de evite contato com pessoas que estejam tossindo, espirrando, a 1 metro de distância, e se tiver febre e falta de ar, em casos mais graves, se recomenda que procure uma UPA, uma unidade de atendimento de saúde, imediatamente. Infelizmente, nós vamos ter que passar por esse coronavírus, mas já deveríamos ter tido maior responsabilidade ao receber os turistas no carnaval, maior controle ao receber os turistas no carnaval. Já deveríamos ter maior responsabilidade com as nossas fronteiras, de ter fechado já passou do tempo. Já deveríamos ter maior controle de não ter as aglomerações do futebol e do carnaval. Já deveríamos ter tomado muitas providências, infelizmente não tomamos. Infelizmente, aí vai uma crítica, o nosso líder, né, não está nem aí para o coronavírus, demonstrou isso recentemente, o que eu tenho que dizer que é lamentável e que isso não pode ocorrer, né? Isso é uma falta de responsabilidade muito grande com a área de saúde
da pessoa e das outras pessoas que você está convivendo, certo? Se tossir, coloque a mão assim. A situação é grave, não é para brincadeira. Não acredite em tudo que a mídia está colocando, porque a mídia está mentindo, está nos enganando. Não acredito nos números. Diziam que não matava criança, que não matava adulto, já está matando criança, está matando adulto. E a Itália não tomou as providências devidas, como a França e a Espanha, e agora estão pagando preço altíssimo disso aí. Já está na hora do Brasil fechar essas fronteiras, controlar melhor essa entrada. Já está na hora do Brasil dar uma parada aí. Já está na hora de a gente repensar a forma de trabalho remoto. Já está na hora de alguns setores como bares, restaurantes, utilizarem-se do delivery, da entrega. Já está na hora de repensar. A gente tem que se recriar diante de uma situação. Já dizia Charles Darwin, o ser vivo, ele é mutante, ele tem o poder de se adaptar. Então já passou do tempo tudo isso, precisamos agir e agir rápido. Mas vamos à nossa quarta aula sobre conduta. A gente já tinha visto na aula passada o modelo de matriz naturalista, não é? A qual a ação é todo ato proveniente de vontade, que põe em perigo interesses jurídicos protegidos. Um movimento corporal, trata-se, portanto, de um conceito unitário compreensivo, tanto da ação, né? Tanto da ação em sentido estrito, como uma omissão, né? E também como um impulso voluntário ou inervação voluntária causadora de modificação no mundo exterior, perceptível a todos os sentidos. Vimos também a perspectiva causal valorativa, em que ela entende que Mesger, o entendimento de que a ação pode funcionar como uma categoria superior, apta a servir de instrumento de classificação e enlace para o delito e seus elementos, quais sejam tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Aí nós temos um conceito de ação que é válido no sistema de direito penal, é um conceito de valor. Entretanto, aponta que não se pode deixar de considerar que esse mesmo delito penal exige, em virtude de sua referência, a realidade que o conceito de ação seja estruturado e construído como um conceito natural, mas faz referência à valoração, fundado em valores, notadamente da ação, próprio para a compreensão e valoração do seu sentido. Ela é causal, mas não é uma causalidade naturalista, é uma causal valorativa. Qual é o sentido daquela ação que modificou o ambiente externo? Vai se analisar isso. Por fim, nós vamos agora à teoria finalista, né? Depois nós temos a teoria social da ação. Luciano, pessoal, os alunos estão chegando aí, tocando. Atenção, atenção, Luciano, atender a porta. Estão chegando os nossos alunos aqui nos nossos estúdios. Não podemos ter aglomeração, todos têm que passar o álcool gel, todos têm que lavar as mãos, porque a situação é crítica. A teoria da conduta na perspectiva causalista conceitua a ação como sendo a realização de um movimento voluntário que produz alteração no mundo exterior. No âmbito do finalismo, um movimento voluntário que produz uma alteração no mundo exterior. No finalismo, o conceito de conduta é vinculado à finalidade, à direção, ou seja, enfatiza a capacidade do ser humano de dar à sua conduta um rumo desejado, um rumo programado, um rumo definido, né? Como a gente viu já na aula anterior sobre consciência e vontade, na terceira aula sobre conduta, certo? E aí nós temos Hans Welser, né? Nessa linha de entendimento de Hans Welser, que ele nos diz que estruturas lógicas objetivas dotadas de valor, que são as bases da teoria da conduta para o finalismo de Welser, certo? A teoria social da ação, que nós vamos ver aqui, ela já com Geskicht, né? A ação é todo comportamento socialmente relevante. A relação que se busca estabelecer será entre o denominado mundo circundante e a conduta, criticando-se a conduta por buscar estabelecer um conceito
de conduta que não seja valorativamente neutro e que também não demonstrou efetivamente como se desvincular da teoria causal ou da finalista. Essa teoria almejou fornecer um sentido social à ação. Tudo tem um lado social. A ação, o ser humano é fruto da sociedade e sua ação é uma ação social. Eu gosto muito dessa teoria, embora esteja em praticamente descrédito. Bom, a perspectiva do conceito de conduta na visão de Rochin e o funcionalismo moderado. Por fim, nós chegamos aqui à questão do funcionalismo, né? E aí o funcionalismo moderado, a perspectiva de conduta na visão de Rochin. Rochin se opôs ao conceito da ação dentro do finalismo, posto que o método finalista de natureza ontológica, né, da essência do ser, não poderia atender às necessidades de política criminal, pois limitaria a atividade do legislador. Segundo Rochin, o finalismo, através de seu método lógico, traria soluções jurídicas de dados do ser, de um conceito de ação de natureza pré-jurídica. Criou um sistema que se diferencia da tripação clássica positivista causal, mas que não confere espaço autônomo de diretrizes políticas criminais da dogmática. Rochin, a finalidade do fato imprudente é tanto inidônea como elemento sistemático do enlace, pois o objetivo perseguido para quem atua imprudentemente é totalmente irrelevante para efeitos jurídicos penais e tampouco pode ser portador de predicados como fato típico, antijurídico e culpável, que se devem mais à falta de cuidado causador do resultado. Porém, esse não tem lugar na estrutura da finalidade, certo? Em face desse conceito, Rochin busca a limitação das formas de manifestação da personalidade através de critérios de imputação objetiva, sem referência ao elemento subjetivo do agente, cindindo a tipicidade objetiva da subjetiva, conforme salienta Luiz Garcia Martins. Então, o Rochin constrói um conceito pessoal de ação, vislumbrando a ação enquanto manifestação da personalidade. Para Rochin, a ação é a manifestação da sua personalidade. Personalidade seria o conjunto que você tem de caráter, o conjunto que você traz, por exemplo, na sua formação do superego, na psicanálise de freudiana, do seu ego, a sua formação, a sua base que você tem, a sua personalidade, né? A forma, o padrão comportamental seu, dos seus valores familiares, éticos, culturais, sociais. Você forma uma personalidade, seja ela expansiva, extrovertida, introvertida. Então, na realidade, ele constrói um conceito de ação enquanto manifestação da personalidade, salientando o autor que é ação tudo que se pode atribuir a um ser humano como centro anímico. Anímico é um sentido de anímica espiritual da ação, ou seja, a essência do ser, a essência de você. Você age de acordo com a sua personalidade, o que a personalidade lhe dita, o seu comportamento padrão, a sua linha padrão de comportamento. Então, na teoria causal naturalista, uma movimentação, uma inervação muscular que leva a uma exteriorização de um resultado no mundo real. Na causal valorativa, mantém-se aquele movimento voluntário, porém direcionado a um valor que é atribuído àquele movimento, já se torna uma coisa mais valorativa. Quando você vem para finalista, que são a teoria finalista de Wells, você tem que a conduta ela tem uma finalidade, uma direção que é voltada pela sua consciência e sua vontade. O funcionalismo, né, ele vem com a linha de que a ação é a personalidade e nos diz que, tal qual um conceito fundado apenas em considerações de ordem psíquica do agente e denominado de um conceito pessoal da ação. É muito importante essa linha. O finalismo sistêmico
pensa, já uma outra linha dentro do finalismo, certo? Pensa o sistema penal como um conjunto de normas voltadas à realização de finalidades da pena, ou seja, justifica-se o sistema da necessidade de aplicação da pena quando ocorrer violação a uma norma, sendo a validade da norma questionada por uma conduta considerada desviante, que desvia da retidão do direito por parte do agente do delito. Trata-se, sem dúvida, de uma perspectiva circular de compreensão do sistema jurídico, pois, ao desconsiderar determinados institutos jurídicos, entre eles a conduta e o bem jurídico, para justificar a aplicação da pena, afirmando ter esta um fim em si mesmo. Retorna Hegel a proposta de justificação da pena enquanto retribuição jurídica. A pena é uma retribuição jurídica por um desvio de comportamento que você teve, própria da dialética circular de Hegel, hegeliana. O conceito desenvolvido por Jacobs tinha como fundamento a substituição do conceito de finalidade pelo conceito de evitabilidade. Você poderia evitar aquele comportamento? Normalmente ele seria evitável? Aí sim o seu comportamento terá uma linha funcionalista da evitabilidade e configura como a produção de um resultado individualmente evitável. Jacobs parte da base de que a norma como pauta de comportamento para o autor potencial somente resulta alcançável para aquele comportamento que a pessoa desenvolveria se estivesse motivada para isso. A função da norma é a construção nitidamente motivacional e preventiva, uma prevenção geral positiva, que não parte considerando a pessoa enquanto elemento fundamental para o sistema, mas da norma enquanto seu núcleo fundamental. O seu núcleo fundamental é que vai ser importante para o sistema em que envolve as pessoas. Então, por aqui nós temos o funcionalismo sistêmico, certo? Que utiliza a mesma posição básica da personalização, porém com duas linhas, duas correntes diferentes, A primeira de Hegel, que vê a finalidade da pena como algo pedagógico, do qual sua personalidade é dobrada. E a de Jacobs, que vê a finalidade de evitar a ação, certo? Inexigibilidade de conduta diversa, certo? É exigível que você tenha uma conduta diversa da conduta violadora da norma, certo? Só em certas condições é que haveria a inexigibilidade de conduta diversa, certo? Nesse momento fica claro essa linha. A teoria da ação significativa compreende as ações, nem sempre tem a capacidade de identificar a finalidade em seu contexto e utilizam como exemplo a diferença entre tentativa e crime culposo. Tentativa, por exemplo, você não pode... A finalidade do crime era matar. Você, por condições alheias, não conseguiu matar e aí cai na tentativa. Crime culposo, você nem sempre quis que ocorresse. Você foi apenas imprudente, Então essas duas quebram a linha da finalidade. A teoria da ação significativa, portanto, faz-se depender o conceito de ação de uma relação do sujeito com o meio expressar através da linguagem que nós temos, segundo, por exemplo, Jacques Lacan, psicanalista conceituado, nós temos que através da linguagem é que nós levamos ao nosso inconsciente e temos em nós mesmos uma postura, uma ação, dependendo da formação cultural nossa. Busca desvinculá-la de significados que a mantenham ligada a uma base ontológica de essência do ser e que importa na consideração do elemento lógico objetivo. A ação significativa busca ter matriz humanista, se desvinculando de tentativas de funcionalizar o indivíduo ou de aproximar de contextos imutáveis, representados pela estrutura ontológica de ação segundo seus fundamentos, mas busca principalmente a finalidade almejada na construção desse sistema e não consegue se contrapor a um conceito de bases culturalistas. Esse pensamento ele dá uma contradição, pois
Não há como se pensar em uma relação com o meio sem admitir-se a referência do real, no sentido da referência das estruturas lógicas. Assim, os fundamentos do conceito da teoria da ação significativa se encontram na ideia de percepção da ação como algo que transmite um significado. Então, algo que transmite um significado para um é algo que transmite outro significado para outro. Então, veja só, a teoria da ação significativa. Toda ação tem um significado pessoal, tem um significado singular para cada um. Então, essa ideia da percepção da ação como algo que transmite um significado é a base da ação significativa. Se fosse analisar hoje uma situação mais ampla, eu diria que nós poderíamos nos utilizar de um híbrido de todas essas linhas, desde a finalista, a funcionalista, né, e da ação significativa. Seriam 3 linhas muito importantes para a gente definir a conduta, certinho? Vamos então agora definir um pouquinho as formas de conduta, que a gente já tinha visto na aula passada, en passant, por cima, e vamos aprofundar. A ação é conduta positiva, que se manifesta por um movimento corpóreo. A maioria dos tipos penais descreve condutas positivas: matar, subtrair, constranger, falsificar, apropriar-se. A norma penal nesses crimes, chamados comissivos, é proibitiva. Exemplo: não matarás, não furtarás. A norma é proibitiva, porque nós temos o quê? Uma ação chamada comissiva, certo? Esta é a conduta positiva. Já a conduta, por outro lado, a contrário senso, teríamos a omissão, que é a conduta negativa, que consiste na indevida abstenção de um movimento. Indevida, que a abstenção de um movimento por si só não é crime. A abstenção de um movimento por si só não seria crime. Essa abstenção indevida. Nos crimes omissivos, a norma penal é mandamental ou imperativa, uma vez, em vez de proibir, alguma conduta, determina uma ação, punindo aquele que se omite. Omissão penalmente relevante. Vamos anotar agora aí, gente. Omissão penalmente relevante, para que todos possam tomar esse conhecimento. Essa é a 4ª aula de conduta, tá? Nós estamos aprofundando bastante conduta e nós temos que correr, porque essa ação de conduta, depois nós temos conduta, nexo causalidade e resultado. Depois a gente já viu e vai rever a questão da tipicidade, a gente já viu, antijuridicidade, e nós temos por fim a culpabilidade. Serão estudos que nós vamos desenvolver. Estou aqui na programação de vocês estudarem do artigo 1º ao artigo 10º do Código Penal, já que nós estamos estudando a parte geral do Código Penal. Deverão fazer uma resenha crítica do artigo 1º ao artigo 10º. É uma atividade importante e eu estarei fazendo aulas também para vocês. Vamos lá. Omissão penalmente relevante. Teorias da omissão. Há 2 teorias, anotando aí todo mundo? Há 2 teorias. Por favor, quem está chegando aqui agora, eu estou realmente preocupado com a questão do coronavírus. Nós estamos aqui com um grupo pequeno, porque a ordem aqui é não ter muita gente. Estou aqui, vocês estão vendo aí, ó, eu toda hora estou passando o álcool gel, porque a gente tem o contato, o vírus fica mesmo, ó, no mesmo sistema das mãos, ó, lavando por cima, lavando totalmente, passando o álcool gel, pode ser álcool, pode ser sabão e água, e nós estamos pedindo a quem está chegando aqui, por favor, quem está chegando aqui, utiliza álcool gel e lava bastante as mãos. É um pedido que eu estou fazendo aqui, por gentileza, tá? Vamos lá, vamos anotar. Omissão penalmente relevante. Omissão penalmente relevante. Teorias da omissão. Há 2 teorias acerca da natureza jurídica. Há 2 teorias acerca
da natureza jurídica da omissão. A primeira, naturalística ou causal, e a segunda, normativa ou jurídica. A primeira sustenta que se deverá imputar um resultado a um omitente, quem se omite, sempre que sua inação lhe der causa. A primeira sustenta que se deverá imputar um resultado a um omitente sempre que sua inação lhe der causa. Inação é falta de ação. Lógico, omissão. Esse nexo de causalidade entre a omissão e o resultado verificar-se-ia, repetir, esse nexo de causalidade entre a omissão e o resultado verificar-se-ia quando o sujeito pudesse agir para evitá-lo, deixando de fazê-lo. É uma observação assim muito importante que eu gostaria de passar para vocês, é que alguns sistemas ajudam o processo de aprendizagem. Mas a Universidade de Wisconsin fez uma pesquisa e o sistema que realmente deslancha são estudos de casos reais. Estudos de casos reais concretos. É por isso que nós colocamos o júri popular, colocamos a audiência do júri popular, etc, etc. Mas outros dois também são importantes. O primeiro é o da cópia, né? Primeiro da cópia. Quando você copia, você ouve, é a primeira forma de assimilação daquela palavra, daquele conceito. Você escreve, você já tem a segunda, que é o visual, certo? E depois, nesse mesmo caderno, você relê. Ao reler, você revive as duas situações, a da audição e a da visão, certo? Então, copiar é bom. Como também é o fichamento. Só que o fichamento você não ouve. No ditar você ouve. Fichamento você... E como é também o da resenha crítica, em que você lê o texto e com suas palavras faz uma resenha crítica. Mas nada substitui o estudo de casos concretos, tá bom? Vamos lá. Se o indivíduo, por exemplo, e aí aí vem os exemplos. Os exemplos é uma forma de estudar um caso real ou pelo menos hipotético. Se o indivíduo, por exemplo, caminha por uma calçada e visualiza a poucos metros, se o indivíduo caminha por uma calçada e visualiza a poucos metros uma idosa distraída, prestes a atravessar a rua e ser atropelada, nada fazendo para alertá-la ou salvá-la do perigo, abre parênteses, embora nada o impeça, vírgula, e, depois vírgula de novo, com isso deixa de evitar sua morte, responde por homicídio. Este exemplo é dado pelos professores, e defende essa tese, André Stefan e Vitor Gonçalves. A segunda teoria, que é a teoria normativa jurídica, a primeira, naturalista ou causal. A segunda parte da premissa de que a omissão é um nada, do princípio de que a omissão é um nada, e do nada, nada vem. Es nihil nihil, do latim. A omissão, portanto, não produz nenhuma relação de causalidade. A omissão, portanto, não produz nenhuma relação de causalidade. A possibilidade de atribuir, imputar ao omitente o resultado dá-se não por haver nexo causal entre a omissão e o resultado. Abre parênteses, até porque esse nexo é inexistente, mas como decorrência de uma obrigação jurídica à omissão.
que impõe o sujeito que, podendo, haja no sentido de evitar a produção do resultado. O nexo entre omissão e resultado é, portanto, jurídico ou normativo, vírgula, deriva da existência de um dever jurídico de agir para evitar o resultado. Nesse diapasão está o nosso Código Penal brasileiro, artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Ela é normativa, ela é jurídica. E a outra é naturalista ou causal. Certo? Espécies de crimes omissivos. Aí nós estamos diante de duas espécies de crimes de homicídio. Certo? Vamos voltar um pouquinho aqui no artigo 13. No artigo 13, quando ele dispõe a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, nós estamos na teoria normativa ou jurídica da omissão, certo? E nós poderíamos fazer a comparação aqui para os crimes omissivos impróprios, impuros ou comissivos por omissão, certo? Que estão calçados no artigo 13, parágrafo 2º. Vamos às espécies de crimes omissivos. Há duas espécies de crimes omissivos: próprios ou puros, e impróprios, impuros ou comissivos por omissão. Os primeiros são aqueles em que o próprio tipo penal descreve uma conduta omissiva. Por exemplo, o artigo 135, que é a omissão de socorro. Em outras palavras, o verbo nuclear contém um não fazer, non facere. Ele contém um não fazer, non facere. Certo? Não fazer, non facere. Certo? Ele não deve deixar de praticar a omissão de socorro. Ele não deve deixar de praticar assistência. Dar assistência à pessoa. Não deve deixar de dar assistência à pessoa quando assim o possa fazê-lo. Tais crimes são crimes de mera conduta. Ou seja, o tipo penal nem sequer faz referência à ocorrência de um resultado naturalístico. Basta que o sujeito se tenha omitido indevidamente, independentemente da ocorrência de qualquer modificação no mundo exterior. Se a pessoa sobreviver ou não sobreviver, você deixou de prestar assistência quando podia fazê-lo dentro de todas as suas características próprias e peculiares, você praticou a omissão de socorro. Nesses casos, portanto, não se coloca a discussão estudada no item anterior a respeito dos requisitos para imputação de um resultado a uma omissão. Repita-se que nos homicídios puros basta a inação, a qual não se vincula necessariamente a algum resultado material. Basta a inação. Certo? Basta a inação. Essa teoria, ela tem uma relação, se vocês puderem observar, com a teoria naturalista ou causal. Teorias da omissão. Não é? Porque ela diz que deverá imputar um resultado ao omitente sempre que sua inação lhe der causa. Então, os crimes puros, não é? Deixa eu tocar aí, gente. Aí o pessoal tá pedindo telefone aí, tá telefonando. Deixa eu tocar, tá? Gente, eu tô gravando aqui, agradeço a vocês aí, a audiência, sei que vocês estão ouvindo. Qualquer dúvida que vocês queiram, manda pro meu e-mail ou pro meu zap, 71 WhatsApp, 71991030089. WhatsApp, 71991030089.
91030089. Se cadastra conosco, faz parte da lista de transmissão nossa, faz parte do grupo de estudos de júri e ciências criminais, e a gente responde a todas as dúvidas para vocês, tá bom? Obrigado por sua ligação, um abraço. Atendendo bem sempre as pessoas que nos procuram, esse é o nosso dever, né? Então veja só, então você tem que nessa teoria dos crimes puros ou próprios, uma ligação, quer queira, quer não, na minha opinião, com a teoria da omissão, os crimes homicídio penalmente relevantes, omissão penalmente relevante, você tem a naturalista causal, certinho? Então, o tipo penal nem sequer faz referência à ocorrência de um resultado naturalístico, certo? Em regra, crimes dolosos, porém, não há impedimento para que o legislador crie um tipo omissivo próprio culposo, assim como ocorreu no artigo 3º do Estatuto do Desarmamento, que significou crime de omissão de cautela. Vamos lá. Próximo seriam os crimes comissivos por omissão, também considerados impróprios, impuros ou comissivos por omissão. O tipo penal incriminador descreve uma conduta positiva, é dizer, uma ação. O sujeito, no entanto, responde pelo crime porque não estava juridicamente obrigado a impedir a ocorrência do resultado. Responde pelo crime porque, porque estava. Você está falando ali, não estava, está trocando, estava. Meu querido aluno, meu querido acadêmico, estava. É claro que estava. Comissivo por omissão, o tipo penal incriminador descreve uma conduta positiva, é dizer uma ação. O sujeito, no entanto, agora entendeu? O responde por crime, você me atrapalhou, pelo crime, porque estava juridicamente obrigado a impedir a ocorrência do resultado. E mesmo podendo fazê-lo, omitiu-se. Certinho? É uma conduta positiva, embora na esfera omissiva. Por isso que ele recebe o nome comissivo por omissão. Comissivo por omissão, impróprio, né? Ou impuro. Para que alguém responda por um crime comissivo por omissão, é necessário que nos termos do artigo, vamos anotar agora, 13, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos lá. Para que alguém responda por um crime comissivo por omissão, é necessário que esteja enquadrado no artigo 13, parágrafo 2º. 13, parágrafo 2º do Código Penal. Estava obrigado, isso, agora entendeu, que aquilo que ele estava obrigado a fazer e não fez. Tenha o dever jurídico de evitar o resultado. Comissivo por omissão, é necessário que nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, tenha o dever jurídico de evitar o resultado. Tem o dever jurídico de evitar o resultado. E não fez. As hipóteses em que há o citado dever jurídico são as seguintes. Aí vão das alíneas, né? A linha A, B e C. Certo? Se quisermos pegar aí, vocês podem pegar o artigo 13 nas alíneas A, B e C. É simples. Não tem dificuldade nenhuma. No 13, vocês podem pegar aí o 13. Relevância da omissão. Tá aí, ó. Claro, relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante, estou lendo o artigo agora, tá? Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Incumbe a quem? A linha A, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. A linha A, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência
do resultado. Certinho? Está claro aí? Então vamos à linha A. Dever legal ou imposição legal. Quando a gente tiver por lei a obrigação de proteção, cuidado e vigilante. O exemplo clássico é a mãe com relação ao seu filho. Certo? A mãe com relação ao seu filho. E aqui tem um exemplo muito interessante, tirado do livro do professor Yuri. Manda um abraço aí ao professor Yuri Carneiro Coelho, que ele nos diz o seguinte: uma mãe, Maria, e seu filho Pedrinho, de 5 anos de idade. Ela está cozinhando, deixa o fogo ligado. Está no livro do professor Yuri Coelho Carneiro, Direito Penal. Vou até mostrar a vocês, que eu estou tentando até que ele consiga um preço para mim acessível, para a gente vender para os alunos, né? Para tentar repassar para vocês. Ó, ele é o Manual de Direito Penal, volume único, professor Yuri Carneiro Coelho, editora Pódio. Então ele diz: a mãe, neste caso, foi tomar banho e deixou a porta da cozinha aberta e a criança transitando na casa sem ninguém que a vigiasse. Durante o banho, nesse inteirinho, a criança vai até a cozinha, puxa a panela e acaba se queimando no contato com a mesma. A mãe tem responsabilidade penal pelo delito de lesão corporal culposa por omissão, aplicando-se a ela o artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal, com o artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Vamos repetir. Artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal, com o artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Tá claro? É o entendimento do professor Yuri. Mande um abraço para ele, baiano, grande escritor, grande professor e grande amigo. Prosseguindo aqui na nossa linha, então, é o dever legal ou imposição legal. O segundo, a linha B, é o dever de garantidor ou garante, quando o agente de qualquer forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, não apenas contratualmente, pode ser até não contratualmente. É o caso do médico plantonista, do guia de alpinista, do salva-vidas, que não vai salvar a vida, vê a pessoa se afogando, não vai salvar a vida. O salva-vida com referência aos banhistas, da babá com referência à criança, do bombeiro, né? Também nós podemos dizer do bombeiro. E aí entra a polêmica do bombeiro, também do livro do professor Yuri. Eu gostaria de mostrar também a polêmica do bombeiro. Ele fala aqui do bombeiro, né? Nos diz claramente também que o bombeiro ele tem o dever de agir, do livro do professor Yuri Carneiro Coelho. O dever de agir decorre da obrigação legal imposta pela norma em suas alíneas A, B e C. Nós estamos estudando. O poder de agir decorre da condição que o caso concreto impõe ao agente para atuar. Se estivermos diante de uma situação em que um bombeiro verifica que uma pessoa está presa em um local em chamas e que esse local não apresenta mais condições objetivas de permitir que o salvamento entre, além das condições de riscos inerentes à profissão, aí deve-se ressaltar que ninguém tem a obrigação de ser herói, e sim de cumprir com suas obrigações legais, pois naturalmente em face da obrigação que possui, como no caso do bombeiro, do treinamento que ele teve, da experiência que ele tem, diferente de nós que não temos a experiência como bombeiros, certo? Que trabalha com atividade de risco, ele também trabalha com atividade de risco. Esta forma de atuar implica um risco maior do que o regular, podendo ser enfrentado, não podendo o agente público se recusar a salvar a pessoa ou atuar, salvo em condições excepcionais, onde o risco ultrapassa o limite do possível, do razoável e do coerente. Então, tudo tem um peso e uma medida, e uma balança. O direito é assim, tá? Por fim, a ingerência na norma, que é a linha C do artigo 13, parágrafo 2º, é a linha C. Quando a gente criou
com seu comportamento anterior o risco da ocorrência do resultado. Exemplo, nadador exímio que convida para a travessia de um rio pessoa que não sabe nadar, torna-se obrigada a evitar o seu afogamento. A pessoa que joga um cigarro aceso em matagal ou num cinema obriga-se a evitar eventual incêndio que prejudique as outras pessoas, certo? Vamos aqui uma revisão rápida para fechar sobre as teorias da ação, o resumo, teoria da ação, da conduta. Estamos fechando já, certo? Vamos continuar a parte ao vivo. Essa parte ficará gravada para que vocês possam assistir e transmitir no nosso site aí. Teorias da ação, resumo. Teoria causal naturalista. A ação, vamos copiar então. Teoria causal naturalista. A gente viu causal naturalista, nós temos a diferenciação feita por outros autores aí de renome, certo? Que eles fazem como o nome, o modelo de matriz naturalista. Depois vem a perspectiva causal valorativa, que a gente já viu. Depois vem o conceito de conduta no sistema finalista do delito. Depois vem teoria social da ação. Tudo isso nós já vimos. Depois nós temos a perspectiva do conceito de conduta na visão de Rochin e o funcionalismo moderado. Depois nós temos o funcionalismo sistêmico e por fim nós temos a teoria da ação significativa. Tudo isso nós já estudamos, tá? Veja, nós estamos na quarta aula, quanto assunto a gente já estudou. Então, teoria causal naturalista é a ação como inervação muscular que, produzida por energias de um impulso cerebral, provoca modificações no mundo exterior. Von List. Von, V de Vera, O de Orlando, N de navio. Litz, L de laranja, identificação, S de Sérgio, Z de zorro, T de tato. Em outras palavras, seria a ação mera exteriorização do pensamento consciente numa modificação causal no mundo exterior. Mesger, citando Belling, dizia: para se afirmar que existe uma ação, basta a certeza de que o sujeito atuou voluntariamente. O que quis dizer? Que seja o conteúdo de sua vontade. O que quis ele dizer? Que seja o conteúdo de sua vontade. É por ora irrelevante o conteúdo do ato de vontade, somente tendo importância na problemática da culpabilidade, certo? O conteúdo da vontade é, por ora, irrelevante. O conceito do ato de vontade somente tem importância na problemática e nos estudos da culpabilidade, certo? Então a vontade ele transfere para a culpabilidade. Para a teoria causal, o que importa não é a essência da ação humana para fins de responsabilidade penal, mas a possibilidade de atribuir a essa ação um resultado cujo desvalor se sobrepõe ao ato da ação. Teoria finalista da ação. A ação é a conduta humana consciente e voluntária dirigida a uma finalidade. Welser. A ação e finalidade são conceitos inseparáveis. Essa é a espinha dorsal daquela. Né? A ação, não é? E finalidade seriam inseparáveis. Isso porque o homem, sendo conhecedor dos diversos processos causais que ele pode desencadear, dirige seus comportamentos buscando atingir algum objetivo. A teoria social da ação, que a gente já estudou, nós temos o Jeskekit. Vamos lá. J de jato, E de elefante, S de Sérgio, C de casa. Voltar de novo? Pelo amor de Deus, hein? J de jato, E de elefante, S de Sérgio, C de casa, H de Henrique, E de elefante, C de casa e K. Significa que a ação é a conduta positiva socialmente relevante.
dominada ou dominável pela vontade e dirigida a uma finalidade. Só que esse contexto todo entra na significância do homem, do ser como vontade, como um ser social, algo que envolve a sociedade. Essa teoria foi concebida visando implantar o conceito finalista e, por essa razão, agregou um elemento até então inexistente, o conceito da ação, qual seja a relevância social. Gosto muito da ação, dessa teoria, porque toda ação do ser humano tem um cunho social, tem um cunho da sua personalidade, tem um cunho de consciência e vontade, tem um cunho naturalista, causal, valorativo, enfim. Notem que nós temos aí um contexto de situações. Por fim, as teorias funcionalistas. No campo do funcionalismo, vamos anotar, a ação deixa de ser uma das protagonistas do conceito analítico de crime. Tá rápido? Copia rápido os assuntos mais importantes, os tópicos mais importantes. Quando editar mais lento, eu falo para editar mais lento. E passa a exercer um papel coadjuvante. A preocupação com o correto conceito de ação desta forma deixa de ser pedra angular da teoria do crime. O que realmente importa para esse pensamento é definir quais os critérios jurídicos de imputação de um resultado a uma conduta, de tal modo que a atribuição da responsabilidade penal passa a ocorrer sempre de modo justo, atendendo à função do direito penal. Certo? A teoria funcionalista, como a gente tinha visto, trabalha também com a questão muito importante e decisiva. Ela trabalha com a questão importantíssima, que é a personalidade do agente, certo? A personalidade passa a ter uma função também, né, no exercício da ação. Importante recordar que há duas vertentes funcionalistas: a de Klaus Rochin, funcionalismo racional teleológico, e a de Gunther Jacobs, funcionalismo sistêmico. Para o primeiro, a função do direito penal seria de promover a proteção subsidiária de bens jurídicos. Acrescenta que o Estado não cria delitos, mas os reconhece de modo que não dispõe de um poder absoluto na tarefa de decidir o que é ou não crime. Cabe, na verdade, verificar aquilo que deve ser tratado como delito segundo os anseios sociais. Novamente aí a questão social. Caso o legislador não tenha tal sensibilidade e venha definir como crime uma ação ou omissão socialmente aceitas e que não tragam prejuízo algum ao funcionamento normal das relações sociais, o fato será materialmente atípico, sem ser típico. Para Jacobs, a afirmação do direito penal é reafirmar a autoridade do direito. A pena surge como fator que ratifica a importância do respeito à norma violada, enfatizando a necessidade de sua obediência. Ao contrário de Rochin, o nosso querido Jacobs, ele não propõe limitações materiais ao alcance da lei penal. Ele apenas a importância do respeito à norma violada. Tudo isso, estamos fechando, em um contexto importantíssimo. Qual seja o contexto importantíssimo? O contexto na personalidade do agente. A personalidade e a sua função na violação da norma. A ação como ação personalíssima, como ação da personalidade humana, nas duas vertentes. Na primeira, promover a proteção subsidiária dos bens jurídicos. Apenas os reconhece de modo que não dispõe de um poder absoluto na tarefa de decidir o que é crime ou não. O legislador tem que ter uma sensibilidade social para definir crime com a ação ou omissão socialmente não aceitável. E quando você puxa essa não aceitação da norma jurídica, você puxa porque a personalidade do agente singular, pessoal, o modo dele agir deve ser socialmente aceito.
Isso fecha com o conceito anterior que eu estava dando. Tá entendendo? Agora, quanto à segunda corrente, Jacobs, ele vem como direito penal de reafirmar a autoridade do direito. A pena surge como fator que ratifica a importância do respeito à norma violada, enfatizando a necessidade de sua obediência. E ao contrário de Rochin, não propõe limitações materiais ao alcance da lei penal. Se ela é aceita, se não é aceita, não propõe. E aí você coloca também em Jacobs a personalidade do agente, o seu querer anímico, o seu querer espiritual, o seu querer interior, sua vontade interior. Só que no primeiro, a sua personalidade dentro de normas que são aceitáveis ou inaceitáveis. No segundo, a sua personalidade dentro de um dever jurídico, que é o respeito à norma. Se sua personalidade não respeita a norma, se sua ação personalíssima não respeita a norma, você tem uma função da norma, que é puni-lo, que é castigá-lo. Embora se tenha conceito de que o direito penal não veio para castigar ninguém, não veio para punir ninguém, pelo contrário, o direito penal veio para ressocializar, reintegrar. O direito penal veio com outras funções, a pena não seria uma punição. Mas tem teses e a gente pode entender que tirar a liberdade de alguém é punição. Interná-lo como medida de segurança é uma punição, no caso inimputável, não é verdade? Meus queridos, a aula ficou até fora, a gravação ficou fora do nosso limite aqui. Nós vamos continuar a aula, vai ter um debate aqui com nossos alunos, esse fica por conta do ao vivo, porque nós temos aqui a www.radiojuri.net e temos a segunda, www.americaweb.minharadio.fm, e vai, para quem vai assistir ao vivo, fica direto aí. Temos a www.universitariafm.radio.br, para quem vai ficar ao vivo, fica nos assistindo. Essa parte gravada a gente vai deixar lá para vocês assistirem. Agora, observação, a audiência de instrução, ela está até o dia 30 mantida, para quem quiser ouvir, na www.radiojuri.net, todo dia, 22 horas. www.americaweb.minharadio.fm, todo dia até o dia 30 de março, às 16 horas. E direto os vídeos também, www.radiojuri.net, entra no site, vai no setor de vídeos e a parte gravada, não ao vivo, tem parte maior que nós temos aqui no contrato, que vai ficar ao vivo. E na americaweb.minharadio.fm também vai ficar uma parte ao vivo, mas vai ficar, você pode teclar também nos vídeos, nas duas, e na própria universitária fm.radio.br você também pode assistir os nossos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por assistir, muito obrigado por reassistir, muito obrigado por dar cada vez mais audiência às nossas rádios, assistir, reassistir. O vídeo é bom por causa disso. O ao vivo ele passa rápido. Nós estamos chegando a 100 mil acessos. Preciso de cada um de vocês. Se gostam, se querem, se desejam, né? Teoria da vontade, da consciência, assistam nossos programas, debatam. E nós queremos uma resenha crítica sobre a conduta penalmente relevante. Todos terão que fazer uma resenha crítica, no mínimo 3 laudas para a resenha crítica sobre a conduta penalmente relevante, principalmente nesse momento em que as aulas estão suspensas presencialmente. Deve mandar para mim por e-mail, eu devo dar uma lidinha e devo dar uma resposta a vocês sobre esse trabalho, fazendo alguns comentários, algumas coisas do que vocês estão escrevendo, certo? Então, muito obrigado. Anota meu telefone de novo, meu WhatsApp. Tem uma dúvida jurídica, quer falar comigo, eu estou às ordens, certo? E nós estamos aqui também, no nosso escritório, às suas ordens. Rua General Labati, número 76, aqui nos Barris, logo depois da Biblioteca Central, tem a Faculdade Anhanguera, tem a Padaria Alfaia, de frente, Casa Amarela, Martinez Advogados Associados. Nós estamos aqui às ordens para atender vocês aqui com o maior carinho, maior atenção. 71, WhatsApp, 719-9103
719-9103-0089. 719-9103-0089. Vamos estudar a conduta penalmente relevante, porque nós temos que passar para nexo de causalidade. E eu só tenho praticamente essas 2 semanas para a gente estudar conduta penalmente relevante. Nós temos 4 vídeos sobre conduta penalmente relevante. Vocês podem dar uma estudada também, pesquisada na internet. Existe material também no nosso grupo que conseguiu baixar alguns livros também, e que são relevantes, esses livros, que servem para que vocês possam se guiar e estudar. Nós não vamos parar o processo educacional por causa do coronavírus. Se a tecnologia existe, se nós estamos dentro da tecnologia, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Vamos usar a internet. Pela internet não há contaminação. Excepcionalmente, seria permitido pelas instituições o uso dos meios da internet, os meios tecnológicos, para o processo de aprendizagem. Nada mais justo, nada mais importante. E vamos fazer o nosso debate pelo Zoom. Z de Zorro, O de Orlando, M.U de uva, S de Sérgio. O Zoom.S, a gente pode se comunicar, pode ter uma reunião, acredito que até 100 pessoas, e sem perigo de contaminação com coronavírus. WhatsApp 719-9103-0089. Muito obrigado a você, meu carinho, minha atenção, meu coração para vocês. Faço com muito carinho, com muito amor para vocês. Temos mais um vídeo aí e eu preciso que vocês estudem. Temos 2 semanas, hoje é dia 17 de março de 2020. Eu tenho 2 semanas para a gente concluir conduta penalmente relevante e mais do artigo 1º ao artigo 10º do Código Penal, que está fácil. É uma leitura com a resenha crítica. A resenha crítica do 1º até o 10º do Código Penal e as 4 aulas de conduta que nós queremos essa resenha crítica de vocês. E vamos marcar nossa reunião no Zoom. A gente não para, a gente continua estudando, a gente vai vencer, não só nos estudos, mas Deus vai permitir que o mundo vença esse coronavírus. Jesus Cristo abençoe a todos. Liga pra gente, estamos aí às ordens. Professor Martinez. Grande abraço, hein? Até a próxima.